Olá pessoal, bem-vindos então a mais uma videoaula de hoje de noite, aqui. Tô até de óculos para parecer mais responsável, tô brincando, é porque já tô ficando velho de noite e não enxergo mesmo. E na videoaula de hoje a gente vai conversar, a gente vai continuar falando sobre os testes funcionais, sobre os testes que a gente utiliza para avaliar a capacidade funcional do nosso paciente cardiopata. E hoje a gente vai falar do Glittri ADL teste e dos testes que a gente pode fazer utilizando bicicleta ergométrica, que a gente chama, na verdade, o termo técnico é cicloergômetro. Então a gente vai falar desses dois temas na videoaula de hoje, com um carinho especial pelo Glittri, porque é um teste funcional mais novo, ele é um teste funcional recente. Na cardio, principalmente, ele está sendo muito utilizado agora e é um teste que acabou virando nosso xodó. E virou nosso xodó porque ele tem uma pegada diferente dos outros testes que a gente viu até agora, do teste caminhada de 6 minutos e do Incremental Shuttle Walk Test. Por quê? Quando a gente pensa no teste caminhada de 6 minutos e no shuttle, a gente consegue identificar que são testes que a gente vai avaliar praticamente o paciente caminhando. Né? Só que se a gente pensar em funcionalidade de uma forma geral, o paciente no dia a dia dele, ele não fica só caminhando. As atividades de vida diária do nosso paciente envolvem outras coisas. Sentar e levantar da cadeira, subir e descer a escada, pegar peso em cima. E isso daí, o Glitter ele veio para suprir essa falta dos outros testes funcionais. O Glitter, a gente vai ver bem na metodologia dele, ele é um teste que é para avaliar a capacidade funcional, só que ele mimetiza, ele imita, ele simula as atividades de vida diária do nosso paciente. Né? E além disso tudo, dentre essas tarefas que o paciente tem que fazer durante o Glitter, essas tarefas incluem algumas atividades de membro superior. Então o paciente não vai só caminhar, não vai só utilizar as atividades do membro inferior, ele vai utilizar as tarefas que envolvem o membro superior também. E como eu falei com vocês, atualmente ele é um xodó mesmo, é um teste que a gente gosta muito de utilizar. E espero que vocês gostem dele o tanto que a gente gosta. E já no cicloergômetro, eu trouxe também alguns protocolos para a gente utilizar. O cicloergômetro, os testes funcionais em cicloergômetro a gente não usa muito aqui no Brasil, fora do Brasil eles são mais utilizados, aqui nem tanto. Mesmo não sendo muito utilizados, eu trouxe alguns protocolos para a gente poder discutir juntos e para vocês, não sei, às vezes no momento de pegar um artigo, fazer a leitura, se for algum artigo, principalmente artigo do exterior, que utilizou um teste em cicloergômetro, vocês conseguirem identificar o protocolo e na cabeça de vocês entenderem a metodologia que esses autores utilizaram. Tá bom? Então no próximo slide a gente já vai começar a videoaula de hoje, começando pelo Glitter ADL Test. Boa aula para vocês, até mais! Meu povo, então bem-vindos à nossa videoaula, que a gente vai falar então do Glitter ADL Test e da avaliação da capacidade funcional pelo cicloergômetro, começando então pelo Glitter ADL Test. Então, como eu falei naquele vídeo introdutório, quando a gente pensa, a gente está falando muito de avaliação da capacidade funcional, e quando a gente pensa em avaliação da capacidade funcional, do estado de saúde do paciente, ou da funcionalidade de uma forma geral, a gente tem que levar em consideração que a gente não pode avaliar só a capacidade, a aptidão do paciente em realizar uma tarefa num ambiente padronizado. A gente tem que levar em consideração também a aptidão dele de realizar as atividades do dia a dia, as atividades de vida diária desse paciente. E aí, quando a gente pensa na avaliação das atividades de vida diária do paciente, a gente tem um monte de questionário, então a gente pode perguntar, a gente pode questionar o nosso paciente sobre a capacidade dele, sobre o grau de dependência ou independência de realizar essas atividades de vida diária. Só que quando a gente pensa em autorrelato ou mesmo questionário, a avaliação dessa forma, ela pode ser muito falha, porque o que o paciente vai relatar para você, o que o paciente pode relatar para a gente, pode ser sub ou superestimado. E, ao mesmo tempo, a gente tem os testes funcionais que a gente viu, o teste de caminhada de 6 minutos e o shuttle,
que são excelentes para fazer a avaliação da capacidade funcional. Mas se você pensar, esmiuçar muito o objetivo deles, não são testes muito bons para a gente verificar aquilo que o paciente consegue fazer no dia a dia dele ou não, porque o que ele simula é uma caminhada. São ótimos, não estou discutindo isso, gosto muito, principalmente do Shuttle, mas a gente tinha essa lacuna e a gente precisava de um teste que, além de avaliar a capacidade funcional, de uma forma mais qualitativa, a gente pudesse observar as dificuldades que o paciente apresenta na realização das tarefas do dia a dia dele. O Glitter ele vem muito para suprir essa falta que a gente estava sentindo. Porque a gente vai ver na metodologia dele que durante o teste o paciente ele vai ter que simular, na verdade o teste ele simula, né, um monte de atividade que parece muito as atividades de vida diária do nosso paciente. E além disso, algumas dessas atividades que estão presentes na metodologia do Glitter, elas necessitam do membro superior. E essa é uma outra vantagem dele, porque até então, os testes funcionais que a gente viu utilizavam membro inferior, era caminhar. E agora a gente tem o Glitter, que além de simular as atividades do dia a dia, essas atividades também incluem algumas que necessitam do membro superior para serem realizadas. Então o Glitter ele surgiu aí para gente, para suprir essa necessidade que a gente tinha. E aí, pessoal, para início de conversa, o teste, então, chama Glitter ADL Teste. Primeiro, eu vou pegar o laser e vou pedir para vocês observarem. Pronto. Por que o teste chama Glitter primeiro? Porque, olha aqui, o primeiro autor, aqui, esse nome todo aqui, olha, é o nome da universidade onde o pesquisador que desenvolveu o teste, ele trabalha. O teste, então, foi desenvolvido por esse pesquisador que tem esse nome esquisito e a universidade onde ele trabalha. E, para homenagear a universidade, ele pegou um pedacinho do nome aqui, olha, que é Glitter, e deu o nome no teste. E por que ADL? ADL é a sigla para Activities Daily Living, atividades de vida diária em inglês. É como se fosse, numa versão brazuca, é como se chamasse Glitter AVD. Né? Então, ADL seria a sigla para atividades de vida diária em inglês. E o teste ele é um teste muito recente. Na pneumo ele é um pouco mais utilizado que na CARD, mas na CARD ele está sendo muito utilizado agora também. E ele foi desenvolvido primeiro de uma forma muito pioneira para avaliar a capacidade funcional dos pacientes com DPOC, mas hoje ele já é aplicado em outras populações. E como que é a metodologia do Glitter? Primeiro, vamos observar aí na figura. Para começar, para início de conversa, a gente tem um corredor com 10 metros de extensão. Um corredor plano, obviamente, e que tem 10 metros de extensão. No início desse corredor, tem uma cadeira, onde o paciente vai ficar sentado no início do teste, com a mochila nas costas. No meio do caminho, em 5 metros de extensão, tem uma escada com 2 degraus, e mais no final, quando terminar esse corredor de 10 metros, a gente tem uma estante com 2 prateleiras. Uma prateleira superior, que fica mais ou menos no nível da cintura escapular, e tem uma prateleira aqui inferior, que fica na altura da cintura pélvica. Tá bom? E como que vai funcionar a metodologia do teste? Primeiro, o paciente vai começar o teste sentado na cadeira, em repouso. Vamos deixar o paciente 10 a 15 minutos de repouso. A gente afere pressão arterial, a gente afere frequência cardíaca, a gente pode avaliar a saturação do paciente e o nível de dispneia e fadiga de membro inferior pela escala de Borg. Então, o paciente vai ficar sentado, a gente vai estar com um cronômetro na mão, e na hora que a gente falar já, a gente vai instruir o paciente a percorrer o mais rápido possível que ele conseguir esse corredor de 10 metros. Então, a gente explica para o paciente, fala já e aperta o cronômetro. Além disso, o paciente ele vai estar sentado com uma mochila nas costas.
Essa mochila nas costas serve para simular o peso que a gente carrega no dia a dia mesmo. E nessa mochila, ela vai ter um peso. Pode ser halter mesmo que a gente vê na clínica. E qual que é o peso que vai estar dentro dessa mochila? Depende. Se for para mulher, 2,5 kg e se for para homem, 5 quilos. Então coloca esse peso dentro da mochila, coloca a mochila nas costas do paciente, deixa ele sentado. Falou já, começou o teste, o paciente vai ter que percorrer esse corredor o mais rápido que ele conseguir. E aí, que no meio do caminho, com 5 metros de extensão, a gente vai ter essa escada com 2 degraus. Então, o paciente vai subir essa escada, descer essa escada e continuar percorrendo o corredor até chegar nessa estante, tá? E aí eu pergunto para vocês, na hora que o paciente for subir e descer essa escada, ele pode apoiar em alguém que esteja do lado, alguma coisa nesse sentido? Isso eu não vou explicar, a gente vai deixar para discutir lá no nosso fórum de discussão. Então, o paciente vai subir e descer a escada, continuar percorrendo na maior velocidade que ele conseguir, até chegar nessa estante que tem 2 prateleiras. Nessa prateleira, pessoal, a gente vai ter 3 pesos de 1 quilo cada. Okay? Que pode ser halter também. Então, na prateleira de cima, que fica no nível da cintura escapular, a gente vai ter 3 halteres de 1 quilo. E o que o paciente vai ter que fazer na hora que ele chegar nessa estante? Ele vai movimentar, vamos olhar aqui para a figura, ele vai movimentar esse peso da prateleira de cima até a prateleira de baixo. Depois da prateleira de baixo até o chão. Depois, novamente, ele vai fazer a ordem inversa, do chão até a prateleira de baixo e depois da prateleira de baixo até a prateleira de cima. Nessa ordem. Isso ele está fazendo essa atividade porque, primeiro, está avaliando as atividades do membro superior dele. E, segundo lugar, está simulando essas atividades que a gente faz no dia a dia de ficar pegando peso de uma certa altura e colocando no chão, agachando, voltando com esse peso para o local de origem. E aí fica 2 perguntas que eu também não vou responder para deixar para a gente discutir no fórum. Primeira pergunta: o paciente, por exemplo, se ele conseguir, ele pode pegar 2 halteres com uma mão só e passar para a prateleira de baixo ou passar para o chão? É essa a primeira pergunta. Segunda pergunta: o paciente pode pegar o peso, um peso com cada mão, e movimentar ao mesmo tempo para a prateleira de baixo e da prateleira de baixo para o chão? Isso aí, então, são as 3 perguntas que a gente vai deixar para discutir no fórum daqui a pouquinho. Bom, então depois que o paciente movimentou o peso nas prateleiras, da prateleira de cima para de baixo, da de baixo para o chão, do chão para a prateleira de baixo e da prateleira de baixo até a prateleira de cima, ele vai retornar o circuito que ele fez, então ele vai voltar, vai subir e descer a escada mais uma vez e vai sentar na cadeira. E aí, na hora que ele senta na cadeira, acabou o teste? Não. O paciente, ele vai sentar na cadeira, ele vai ter que levantar da cadeira de novo e completar 5 ciclos desse. Cada ciclo é ida e volta. Então, o paciente tem que fazer 5 ciclos de ida e volta. Desde sentar da cadeira, levantar, subir as escadas, movimentar os pesos na estante, voltar, subir e descer a escada de novo, sentou, acabou um ciclo. Ele tem que completar 5 ciclos desse. E aí, quando acabar o teste, aí o paciente fica sentado, aí de novo a gente afere pressão arterial, a gente avalia a frequência cardíaca, saturação periférica, nível de fadiga e de espinéia do nosso paciente de novo. E qual que é a variável mais importante do glitter? No teste de caminhada de 6 minutos, era distância caminhada. No Incremental Shuttle Walk Test, distância caminhada também. E a do glitter? O glitter vai ser a variável mais importante, o parâmetro que a gente está avaliando vai ser o tempo que o paciente gasta para completar esses 5 ciclos.
tá? Lembrando que o paciente não pode ser encorajado durante o teste, a gente só tem que instruir, antes do teste começar, a gente tem que instruir o paciente como que vai ser a metodologia do teste e falar com ele que ele tem que caminhar o mais rápido que ele conseguir. A gente está avaliando a capacidade funcional dele, então mais rápido que ele conseguir, melhor. E se o paciente estiver muito cansado, quiser parar para descansar, tudo, pode, não tem problema não. Mas tem que falar com ele que é para ele retomar o mais rápido possível e o tempo está rolando de qualquer forma. Né? Então, se ele tiver que parar para descansar, tudo bem, mas a capacidade funcional dele vai ser pior porque a gente está perdendo tempo aí, né? Bom, então aqui, pessoal, a gente tem um dos primeiros, se não foi o primeiro teste, o primeiro artigo que avaliou o glitre na população cardiopata. E os autores, eles realmente pegaram a população cardiopata, não foi nenhuma cardiopatia específica, não, pegaram cardiopatas de uma forma geral. E qual que foi o objetivo dos autores? Foi verificar essa relação, essa associação que existe entre o glitre e outras medidas de capacidade e desempenho funcional. Qual outro teste que eles utilizaram para avaliar a capacidade funcional e comparar? O Shuttle. E os testes para avaliar desempenho funcional? Quais os testes foram utilizados? Foram utilizados o DASI, que é o Duke Activity Status Index, que é um questionário mesmo de avaliação do desempenho funcional, muito utilizado em paciente cardiopata, e o perfil de atividade humana, que aí já é também um questionário de avaliação do desempenho, mas é mais aberto para outras populações, é mais utilizado em outras populações. E todos os dois questionários, tanto o DASI como o perfil de atividade humana, quanto maior o score, melhor é a capacidade do nosso paciente de realização das atividades de vida diária. E como que o estudo foi conduzido? Por favor, prestem atenção aqui no slide. Esse primeiro gráfico aqui é o gráfico do Shuttle, esse segundo gráfico é o gráfico do DASI, do Duke, e aqui esse terceiro gráfico é o gráfico do perfil de atividade humana. E esses três instrumentos que os autores escolheram, eles dividiram esses instrumentos em tercis. O que é isso? Vamos supor, aqui em relação ao Shuttle, ele pegou a amostra e dividiu ela em três. Aqui no tercio 1, acompanha aqui na legenda comigo. No tercio 1 são aquelas pessoas que caminharam muito pouco no shuttle, ou seja, aquelas pessoas, aqueles pacientes que têm uma capacidade funcional muito ruim. No tercio 2 são aquelas pessoas com capacidade funcional intermediária. E o tercio 3, aqueles pacientes que têm uma alta capacidade funcional. Então, vamos voltar aqui no gráfico. Aqui no tercio 1, a gente viu que são aqueles pacientes que caminharam pouco no shuttle, ou seja, eles têm uma capacidade funcional muito ruim. E o que os autores viram que esses pacientes que tiveram uma capacidade funcional ruim no shuttle, eles demoraram um tempo muito maior para terminar o glitre do que as outras populações. Aqui a gente tem esses pacientes intermediários na capacidade funcional, que nem caminharam pouco, nem caminharam muito. E eles também foram intermediários no tempo gasto no glitre. E por fim, a gente tem aqui o último tercio, que são aqueles pacientes com capacidade funcional muito melhor, que percorreram uma distância muito maior no shuttle. E que esses pacientes com uma ótima capacidade funcional, que eles demoraram bem menos para terminar o glitre. Né? Ou seja, eles apresentar uma capacidade funcional boa tanto num teste como no outro. Aqui, olha, a gente tem o gráfico, logo do lado, a gente tem o gráfico do DASI. A gente viu que o primeiro tercio do DASI, que está representado aqui, olha, por essa primeira coluna, representa aqueles pacientes que têm uma baixa capacidade, uma baixa aptidão para realizar as atividades de vida diária pelo questionário. Então, esses pacientes com uma baixa aptidão de realização de vida diária demoraram mais tempo para percorrer, para terminar o glitre do que as outras populações.
E aqui no tercio 2, a gente tem aqueles pacientes com aptidão intermediária de realização da vida diária. E eles também demoraram um tempo intermediário para terminar o glitre. E por fim, a gente tem aqui os pacientes que tiveram uma excelente aptidão para realizar as atividades diárias e foram também os pacientes que demoraram um tempo menor para completar o glitre. Ou seja, o que esse gráfico mostra? Quanto maior a capacidade do paciente de realizar as atividades diárias, menor foi o tempo gasto no glitre, o que está muito relacionado uma coisa com a outra, né? E por fim, a gente tem o perfil de atividade humana. E o que a gente percebeu? Aqui tem o primeiro tercio, que são aqueles pacientes com baixa capacidade, baixa aptidão de realizar as atividades de vida diária, que são pacientes que demoraram um tempo maior no glitre. Aqui são pacientes com uma aptidão intermediária para realizar as atividades de vida diária. E eles já demoraram um pouquinho menos do que o grupo anterior para realizar o glitre. E por fim, a gente tem o último tercio, que são aquelas pessoas que têm uma excelente, ou pelo menos muito melhor, uma aptidão muito melhor para realizar as atividades de vida diária, e esses pacientes têm uma ótima aptidão para realizar as atividades de vida diária, eles demoraram um tempo muito menor para terminar o glitre. Ou seja, o que os autores concluem? De fato, o glitre ele é muito bom para discriminar esses pacientes em relação à capacidade funcional e desempenho. Porque aqueles pacientes que tiveram uma capacidade funcional muito boa pelo shuttle foram pacientes que terminaram o glitre muito rápido. Ou seja, boa capacidade funcional pelos dois testes. Em relação aos questionários, o que a gente viu que aqueles pacientes que têm uma boa aptidão para realizar as atividades de vida diária, eles também terminaram o glitre muito rápido. Ou seja, o glitre também é bom para discriminar aqueles pacientes que têm uma boa aptidão de realização das atividades de vida diária dos pacientes. Ok? Entendido? Depois eu trouxe um outro artigo também que comparou as respostas cardiometabólicas do shuttle e do glitter ADL teste, agora em pacientes saudáveis, tá? Em sujeitos saudáveis. Então, olhando aqui no slide, a gente tem esses gráficos aqui de cima, que estão falando das variáveis avaliadas ao shuttle. A gente tem aqui o VO2, a gente tem aqui a frequência cardíaca e a gente tem aqui a ventilação do paciente. E aqui embaixo, a gente tem as mesmas variáveis, só que representadas pelo glitre. E o que esse artigo mostrou? Olha só, o VO2 aumentou bastante no shuttle e aumentou bastante no glitre também, mas aumentou um pouquinho mais no shuttle do que no glitre. Frequência cardíaca, principalmente, olha só, durante o shuttle, ela foi de 160. E aqui, durante o glitre, ela chegou a talvez 140. Ou seja, a frequência cardíaca também aumentou mais durante o shuttle do que o glitre. E a ventilação do paciente durante o shuttle foi aqui aproximadamente 60 litros por minuto, e durante o glitre ela chegou aqui um pouco abaixo de 40 litros por minuto. E o que esses autores eles concluíram com isso? Que a demanda funcional e cardiometabólica do paciente na hora que ele está realizando o shuttle é maior do que a demanda cardiometabólica durante o glitre. Mas isso não é um ponto negativo do glitre, não. Já isso, primeiro, vai depender muito do paciente que a gente está avaliando. Se for um paciente grave, então, isso é ótimo, é um ponto muito positivo para o glitre. E, na verdade, ele só está demonstrando também que é o seguinte: se um dos objetivos do glitre é simular as atividades de vida diária, e as atividades de vida diária elas têm um nível de intensidade mais baixo, então, já que ele só está comprovando que o glitre está ok, de acordo com o objetivo dele, porque a demanda cardiometabólica dele é menor do que a do shuttle. E para terminar, eu trouxe um outro artigo também que os autores elaboraram também algumas equações para a gente predizer
o glitter considerado ideal para o nosso paciente. Então, a gente tem um paciente, avalia ele pelo glitter. Depois, a gente calcula qual que seria o previsto para ele e compara. Se o paciente gastou um tempo menor do que o previsto para ele, ótimo. Agora, se ele gastou um tempo maior do que o previsto, a gente tem que rever essa capacidade funcional do nosso paciente, né? E aqui ele trouxe duas equações. A primeira, que é 3,049 mais 0,015 vezes a idade em anos, mais menos 0,006 vezes a altura em centímetros. E tem uma outra equação que não pode ser utilizada por pacientes com IMC muito alto, com IMC acima de 35 quilos por metro ao quadrado, que é 1,558 mais 0,018 vezes o IMC, mais 0,016 vezes a idade em anos. E aí, pessoal, eu só queria chamar a atenção de vocês para uma coisa. Esse R quadrado que eu coloquei aí, em estatística a gente chama de coeficiente de determinação. Ele fala o tanto que aquele valor que a gente encontrar vai, de fato, representar o valor real, vamos colocar dessa forma. O tanto que uma equação explica as variações daquele parâmetro que a gente está avaliando. E quanto mais perto, quanto mais próximo de um, melhor. E a gente viu que essas equações, elas têm um R quadrado mais baixo. Então, assim, elas estão aí, pode utilizar, é um instrumento muito bom que a gente tem, mas vamos utilizar com uma certa cautela. Tá bom? Esses são os dados que a gente tem que a gente pode aplicar no nosso paciente cardiopata. Na pneumo, a gente tem alguns outros dados. Por exemplo, na pneumo, a gente tem artigo que fala que o tempo gasto no glitter é diferente entre saudáveis e pacientes com DPOC, ou seja, pacientes com DPOC gastam um tempo maior para realizar o teste do que os saudáveis. Esse ponto de corte foi determinado em 3,5 minutos. Ou seja, se for comparar os dois, se o paciente se o paciente terminar o glitter com menos de 3,5 minutos, provavelmente é saudável. Mais do que isso, provavelmente com DPOC. E que quando a gente submete o nosso paciente ao programa de reabilitação pulmonar, que existe um ponto de corte no glitter para a gente ver se ele teve melhora clínica e funcional ou não. Qual que seria esse ponto de corte? 0,38 minutos. O que isso representa? A gente avaliou o nosso paciente pelo glitter. Ele foi submetido ao processo de reabilitação pulmonar. Reavalia o nosso paciente. Se ele diminuiu o tempo em 0,38, melhorando então sua capacidade funcional, isso significa que de fato ele teve uma melhora clínica e funcional. Ok? Espero que vocês tenham gostado do glitter, assim como a gente gosta, e no próximo slide a gente já vai começar a falar sobre avaliação em cicloergômetro. Como eu falei no início, a gente não tem muito hábito aqui no Brasil de fazer avaliação em cicloergômetro, mas eu trouxe alguns protocolos para a gente, pelo menos, conseguir interpretar quando a gente encontrar esses protocolos na literatura, né? Eu trouxe 3 dos que a gente usa, dos mais utilizados. E a gente vai começar pelo mais utilizado de todos, que é o protocolo de Astram e Ryman. O protocolo, ele se baseia em 2 pressupostos. Primeiro, que existe uma relação linear entre o VO2 e a frequência cardíaca do paciente para a gente conseguir identificar a capacidade cardiorrespiratória dele. E a segunda premissa dele é que ele é um protocolo submáximo, de intensidade submáxima. E se o paciente, na hora que a gente for aplicar o teste de esforço nele, se ele não conseguir atingir a frequência cardíaca submáxima, a gente não considera esse teste dele. Tem que repetir o teste ou então até pensar num teste alternativo para ele. E se ele é um teste submáximo e tem que alcançar a frequência cardíaca submáxima, a gente vai ter que saber qual que é a frequência cardíaca submáxima do nosso paciente. E como que a gente faz esse cálculo? A gente já viu que para calcular a frequência cardíaca máxima, a gente faz 220 menos a idade. E a frequência cardíaca submáxima, a gente faz 195 menos a idade.
aí então a gente consegue calcular a frequência cardíaca submáxima do nosso paciente. Por exemplo, eu tenho 20 anos. Então, se eu tenho 20 anos, com cara de 18, a gente faz 195 menos a idade, então 195 menos 20 vai dar 175. Então, a minha frequência cardíaca submáxima é 175, ok? E como que a gente faz o protocolo de Aston Rhyming? Então, o paciente vai estar na bicicleta e ele vai pedalar nessa bicicleta numa velocidade constante, que é de 50 RPM ou 50 rotações por minuto. Essa é a velocidade que o paciente tem que manter durante todo o teste. E qual que é a carga que a gente tem que dar para o paciente durante o teste? Ele vai começar com a carga de 25 watts e a gente vai acrescentar mais 25 watts a cada 3 minutos, até o paciente atingir a frequência cardíaca submáxima dele. Quando ele atingir a frequência cardíaca submáxima, o teste está encerrado. Excelente. E qual que vai ser o VO2 do meu paciente, então? Ó, se você estiver trabalhando num serviço que utiliza sempre, sistematicamente, a avaliação pelo teste de esforço, provavelmente lá vai ter um computador com software que vai calcular já o VO2, a capacidade cardiorrespiratória do nosso paciente. Mas se você não tiver esse software, tem como calcular na mão. E aí só Jesus na causa, né? A gente tem que utilizar esse normograma aí. Como que a gente faz esse cálculo, então? Primeiro, vamos lá olhar aqui do lado esse exemplo que eu trouxe para vocês. Então, é um homem de 29 anos de idade. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a frequência cardíaca submáxima dele, porque esse é o critério de interrupção do esforço. A frequência cardíaca submáxima, a gente viu que é 195 menos a idade. Como no nosso exemplo, o nosso paciente tem 29 anos de idade, a gente vai diminuir 195 de 29 e a gente vai encontrar aqui que a frequência cardíaca submáxima dele é de 166. E aí o paciente vai fazer o teste de esforço, ele vai começar com a carga de 25 watts e a gente vai acrescentar mais 25 a cada 3 minutos. E aí a gente vai ter que marcar qual que foi a carga que o paciente estava quando ele alcançou essa frequência cardíaca submáxima. Aqui no nosso exemplo, ele alcançou a frequência cardíaca submáxima dele de 166 quando ele estava com a carga de 200 watts. Então, beleza. Como que a gente vai calcular aqui, então? Então, primeiro a gente viu que a frequência cardíaca submáxima dele, que ele atingiu no final do teste, foi 166. Então, a gente vai aqui no tópico da frequência cardíaca, é um paciente do sexo masculino, então aqui a gente marca 166. E a gente viu que ele estava numa carga de 200 watts quando ele alcançou esse 166, né? Então, a gente vai ver aqui ó, na carga de trabalho, foi de 200 watts, depois a gente vem aqui para o lado que é um cálculo intermediário, e a gente vai unir os dois pontos. Então, a gente vai unir aqui o 200 watts com a frequência cardíaca submáxima do nosso paciente, que foi 166. O que, que a gente vai encontrar aqui no meio? Aqui no meio está falando do VO2 do nosso paciente. Aqui no meio está falando da capacidade cardiorrespiratória dele. O que está aqui no meio é o VO2 de 3,6 litros por minuto. Então, essa é a capacidade funcional do nosso paciente. Obviamente que a gente utiliza muito mais rápido de calcular. Mas se não tiver, essa pode ser uma opção para a gente avaliar a capacidade funcional do nosso paciente. E aí a gente tem um outro protocolo, que na verdade é muito parecido com o de Aston Rhyme, só que ele é o protocolo de Aston e Rhyme modificado. Tá? Então, o que mudou no protocolo para ele ser agora modificado, para ele ter uma versão modificada? Bom, primeiro, no protocolo original, o paciente pedalava numa velocidade fixa de 50 RPM. Deixa eu pegar a ponteira aqui, o laser. Então, ele pedalava numa velocidade fixa de 50 rotações por minuto. Agora, no modificado, essa velocidade vai continuar sendo fixa, continuar constante, só que agora numa velocidade um pouquinho maior, de 60 rotações por minuto.
No protocolo original, a gente dava uma carga inicial na bicicleta de 25 watts e essa carga inicial, ela permanece mantida no protocolo modificado. E os acréscimos que a gente dá de carga no paciente, no protocolo original, esse acréscimo de 25 watts, ele é dado de 3 em 3 minutos, até alcançar a frequência cardíaca submáxima. Nesse protocolo modificado, mantém esse acréscimo de 25 watts. Só que ao invés de dar de 3 em 3 minutos, a gente vai dar agora a cada minuto, também até o paciente alcançar a frequência cardíaca submáxima dele. Ok? E por fim, a gente tem o terceiro teste, que é o teste de Pascal. Eu não sei se vocês lembram, na nossa aula de anamnese e exame físico, eu pedi para vocês lerem o capítulo de um livro que falava muito bem da anamnese e do exame físico do nosso paciente, e o autor daquele livro foi o Pascal, que elaborou esse teste de Pascal. O que é, de uma forma muito breve, o teste de Pascal? Ele é o correspondente do teste caminhada de 6 minutos, só que agora na bicicleta, agora no ciclo ergômetro. Tá? E ele foi desenvolvido para aquele paciente que não tem indicação ou tem alguma alteração na deambulação que impeça ele de realizar o teste de caminhada de 6 minutos no corredor. Então, qual que é a metodologia dele? Então, já que ele é o correspondente do teste de caminhada de 6 minutos, o paciente vai para a bicicleta e o paciente vai pedalar durante 6 minutos, já que ele é o correspondente do teste de caminhada de 6 minutos. Qual que é a velocidade que o paciente vai ter que manter durante o teste de Pascal? Se ele é o correspondente do teste de caminhada de 6 minutos, e no teste de caminhada de 6 minutos a gente pede para o paciente caminhar o mais rápido possível, agora na bicicleta a gente vai pedir para o paciente pedalar o mais rápido que ele conseguir, né? E qual que é a carga que a gente dá para o paciente? Nenhuma. A gente só pede aqui para ele pedalar na maior velocidade que ele conseguir. E qual que é a nossa variável de interesse? O que a gente vai tirar do teste de Pascal que serve para a gente interpretar a capacidade funcional do paciente? Vai ser a distância que o nosso paciente conseguiu percorrer durante esses 6 minutos de teste. Tá bom? É um teste muito simples, é um teste muito bom de fazer, só que ele não consegue ainda avaliar de forma direta a capacidade funcional do nosso paciente. Então, qual que vai ser o resultado dele? O que ele consegue avaliar com essa distância que o paciente conseguiu pedalar durante 6 minutos? Então, a gente vai ver aqui que se o paciente pedalou de 2.000 a 2.400 metros, mas com dispneia, esse paciente ele não está apto a participar de programa de treinamento físico. Agora, se ele percorreu essa mesma distância, mas sem dispneia, a gente pode falar que a condição física dele é fraca. Da mesma forma, se o paciente pedalar por 2.410 a 2.800 metros, mas com dispneia, o paciente está apto a participar de programa de treinamento físico, mas com alguma ressalva. Se for essa mesma distância, mas sem dispneia, a condição física dele é razoável. Então a gente pode ver que assim é muito mais qualitativo do que quantitativo, né? E assim vai sucessivamente, até a gente chegar no ponto máximo, que é aquele paciente que consegue pedalar a uma distância superior a 4.000 metros, né, a 4 quilômetros, que se for com dispneia, a condição física dele é considerada boa, e se for sem dispneia, excelente. E para terminar a nossa videoaula de hoje, eu trouxe um pouco sobre ergometria de membro superior. Eu não sei se vocês já viram, assim, dentro da cardio, de fato, aí que ela não é muito utilizada mesmo, ela só é importante, principalmente se a gente pensar na cardiologia do esporte, para duas situações. Primeiro, quando a gente está falando de um atleta que utiliza no esporte dele predominantemente os membros superiores. Ou então para aquele nosso paciente que tem alguma limitação muito grave de membro inferior, né? Principalmente um paciente neurológico que não tem condição mesmo de realizar um teste
funcional utilizando os membros inferiores. Ok? E aí é o seguinte, às vezes a gente está num local que não existe o ergômetro específico para a gente avaliar o nosso paciente com os membros superiores. Não tem problema, a gente pode pegar uma maca, colocar o cicloergômetro, né, a bicicleta, pode colocar no local mais alto, que ele consegue fazer o teste também com ergômetro de membro inferior, só que dessa vez adaptado. E qual que é o protocolo que a gente vai utilizar para ergometria de membro superior? Qualquer um que a gente utiliza para membro inferior, a gente pode utilizar para membro superior também. O protocolo é igual, com uma diferença. Normalmente a força que a gente tem nos membros superiores, ela não é tão, tão mais alta, não é tão alta como a dos membros inferiores. Então, na hora da gente estabelecer a carga que a gente tem que colocar para o nosso paciente, esse incremento de carga, ele vai ser reduzido à metade. Tá? Então, por exemplo, se a gente dá um incremento de carga de 25 watts para membros inferiores, para membro superior, a gente tem que diminuir esse valor pela metade. E assim a gente consegue avaliar a capacidade funcional do nosso paciente pela ergometria de membro superior. Bom? Pessoal, e essa foi a videoaula de hoje. Essa é uma videoaula um pouco mais curta mesmo do que as outras. Isso tudo para sobrar tempo para a gente ir para o fórum e participar da discussão que a gente vai fazer agora sobre as vantagens, desvantagens e aplicabilidade de todos os testes de esforço que a gente viu até agora. Tá bom? Beijo, abraço para vocês e até daqui a pouco lá no chat.